Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Denis. Hoje eu quero trazer para vocês uma experiência que eu fiz com tráfego de micro-ondas, porque eu havia visto um vídeo na internet e fiquei curioso se realmente o tráfego de micro-ondas teria, digamos assim, potência suficiente para fazer uma máquina de solda de ponto. No meu caso, eu não estou fazendo uma máquina de solda de ponto. Essa máquina de solda de ponto, só para deixar mais ou menos esclarecido para vocês, é aquela máquina que tem dois pinos que encostam e faz a fusão de chapas metálicas. Usa muito para soldar aquelas baterias de lítio, se não me engano. Nesse, como eu já havia dito, nesse vídeo eu não vou fazer essa máquina, mas vou fazer com o trafo o que seria, né, o esquema dessa máquina. Lá eu vou estar ensinando o material que você tem que ter, né, para fazer a experiência. E outra coisa, um tráfego de micro-ondas, né, eu vou deixar um alerta, é um tráfego muito perigoso. Então eu aconselho vocês não, assim, só se tiver realmente um conhecimento na área, tentarem replicar esse experimento. Porque o tráfego de micro-ondas ele trabalha com voltagem muito alta. Tá certo que nessa experiência, como a gente vai cortar a bobina secundária, não vai existir o risco de alta tensão. Inclusive a tensão que vai haver no nosso experimento é muito baixa, chega a 2,8 volts, mas com uma amperagem bem grande. Então o que eu falo para vocês? Se vocês não tiverem o conhecimento, apenas apreciem o vídeo, não tentem replicar em casa, beleza, galera? Aí vocês podem estar escutando um barulho de fundo, é porque hoje é um final de semana e justo hoje parece que os vizinhos resolveram fazer uma carreata de carro aqui na frente. Mas tirando isso, vou deixar vocês com o vídeo aí, beleza? Alô! Bem pessoal, esse aqui é o tráfego que a gente vai usar para nossa experiência, um tráfego de micro-ondas normal, beleza? A gente também vai precisar de um alicate, no caso eu vou usar esse alicate universal aqui, pode ser de corte também, uma chave de fenda, de preferência com a ponta maior. Essa chave Phillips eu coloquei aí, mas eu acabei nem utilizando ela, mas se você quiser ter aí também em mãos é bom. A gente vai precisar também de uma cegueta. Essa cegueta aí é para cortar a bobina secundária, né? Já já eu explico qual que é a bobina que vocês têm que cortar aí. Uma furadeira, no caso eu estou usando essa furadeira e parafusadeira aí. Broca de tamanhos diferentes, né? Para auxiliar na hora de tirar a bobina do trafo. Vai precisar de um fio de no mínimo 16 milímetros, né? Esse daí é o mais grosso que eu tinha, que eu utilizei ele. Vai precisar de um cabo de alimentação, no caso esse eu tirei de uma geladeira velha aqui. Aqui eu vou mostrar a bobina. Essa bobina aqui é a primária, ela é mais grossa, você não corta ela, você vai cortar a secundária, que é uma bobina dos fios mais finos, beleza? Vou mostrar para vocês aqui direitinho nessa parte do vídeo. Aqui ó, vocês podem ver que a bobina secundária, os fios dela são mais finos e elas têm ela tem mais voltas de fio. Aí eu já cortei, né, a bobina e vou utilizar a furadeira para estar auxiliando, para tirar esse resto de fio dali de dentro. Aí aos poucos você vai furando e vai tirando até você conseguir remover todo esse fio que ficou aí, que ele é difícil de tirar por causa da resina. Aqui eu já tirei todo o cobre, né, todo o fio da bobina secundária. Aí sobra essa bobina. Essa bobina aí a gente não quer ela também. Ela ajuda, acho que se não me engano, para fazer a alimentação da placa do micro-ondas. A gente vai cortar ela fora. E inclusive tem umas chapinhas metálicas entre essa bobina e a bobina primária. Essas chapinhas vocês deixam, não tirem elas daí, porque senão não vai dar certo, né, o experimento, a experiência. Então beleza. Aqui já está nosso trafo sem a bobina, né, sem as bobinas desnecessárias e já devidamente limpo, digamos. Agora a gente vai colocar o fio de colocar na tomada, né? A alimentação do nosso trafo.
Aí a gente vai usar o cabo que eu tinha separado, né? Que eu tirei de uma geladeira velha que tinha aqui em casa. A gente vai decapar a ponta dos fios, né? E colocar nos terminais de entrada da bobina. Vocês podem ver aí. Nesse caso meu aqui, como eu não vou fazer nada permanente, então eu acabei nem isolando esses terminais aí, que vocês vão reparar ao longo do vídeo aí, que eu vou colocar os fios aí nesses furinhos aí do terminal, né? E vou só enrolar. Eu não vou chegar a isolar com fita isolante, termo retrátil, nada disso não. Até porque eu ainda quero fazer outras experiências com esse trafo, então para mim não compensa fazer nada permanente por enquanto. Quem sabe num próximo vídeo eu acabe, né, fazendo todo o acabamento, deixando tudo bonitinho. Mas agora não é o interesse do vídeo. Aí em seguida, após eu ter colocado os fios aí, eu vou fazer a nossa bobina nova no lugar da que a gente arrancou aí os fios, né? Tira esse cabo para lá, coloco ele pro canto ali, para a gente começar a fazer o enrolamento da bobina com fio mais grosso. Aí o seguinte, quando vocês forem colocar esse fio aí, tente colocar os dois lados do fio alinhado, para que não fique uma perna do fio maior que a outra. Vocês vão perceber aí, ó, que eu até junto eles e puxo juntos, para que não fique um fio com as pontas desiguais, até porque para depois você enrolar ele ficar certinho, né? Não ficar uma ponta maior e outra menor. Aí eu ponho a outra ponta, né? E coloco pro outro lado novamente. E você vê que aí a bobina ficou meio frouxa, né? Na carcaça metálica do trafo. Se forem fazer na casa de vocês aí, tentem não deixar frouxa. E é porque eu fiz meio que com pressa e acabou ficando meio frouxo. Mas deixem ela bem justa no trafo, até para ficar melhor se você for dar mais de uma volta, porque senão depois atrapalha bastante para você conseguir fazer mais uma volta aí. Aí ficou só com uma volta. De um lado você vai ver duas pontas e do outro lado uma volta, né? E as pontas. Aqui, ó, você vai descascar, né? Decapar a ponta desse fio mais grosso. Aí eu utilizei uma daquelas faquinhas de artesanato. Você pode usar uma faca, um decapador de fio, o que ficar melhor para você aí, porque com essa faquinha eu tive um certo trabalho, mas devido à bitola do fio, né, que é um fio bem grosso, então acaba sendo meio difícil mesmo de decapar. Mas aí depois que decapa também vai embora, né? É, Agora, depois que você decapar as duas pontas do fio, né? Você liga o trafo na tomada. No caso, é bom testar antes o trafo, né? Com o voltímetro. Mas como não é o intuito do vídeo, né? Vamos direto ao ponto. Eu liguei ele aí na tomada, né? E vou testar se está dando realmente a amperagem, né? Vou colocar alguns objetos aí para fazer o teste da amperagem, para ver se tem amperagem mesmo, né? Aí eu utilizei alguns pregos, no caso. Esses pregos são muito fininhos, então você pode ver que o resultado foi imediato. O prego ficou bem incandescente, chegou a cortar o prego e grudar no fio. Então, mais um conselho que eu dou para vocês: tome bastante cuidado na hora que estiver mexendo, porque esquenta muito. Então, para não haver nenhum risco de se queimar aí, né? Igual nesse prego aí, como eu não coloquei nenhum tipo de terminal na ponta do fio, acabou faiscando muito. E eu deixei quieto, eu acabei não tentando colocar ele. Vocês podem ver que até a ponta do fio deu uma derretida. Aí eu peguei a faquinha do meu bisturizinho aí, né, de artesanato, e testei. A princípio, eu tentei segurar com alicate para que ela ficasse em pé,
só que não deu muito certo, porque a amperagem é muito alta, então acabou colando, né? Vocês vão ver aí que na hora que eu coloquei, que eu encostei os terminais aí, ela acabou pregando numa das pontas, né? Aí ali eu apoio ela na bancada e você vê que derrete ela como se não fosse nada. Pois uma chapa muito fina, né? Aí eu tiro os pedaços dela que ficou pregado aí nos terminais e vou tentar pôr uma faquinha de serra, que é um pouquinho mais grossa. Inclusive eu já havia testado antes nessa faquinha de serra, né? Vocês podem ver que até não tá dando contato muito bom porque ela já foi queimada de certa forma, né? Mas aí quando eu coloco mais pra frente um pouquinho ali, vocês podem ver que instantaneamente ela já começa a ficar incandescente, ela esquenta muito. Eu tenho até que tirar os fios que começa a querer derreter ali. Aí eu já pego o, o alicate amperímetro para medir, né, quantos amperes o tráfego está conseguindo reproduzir. Reproduzir não, né? Está conseguindo mandar para o metal. Inclusive, vocês viram que a faca está muito quente. Vocês têm que tomar muito cuidado para não encostar, né, nesses objetos aí. Aí eu encosto, né? Vocês podem ver que sobe até uma amperagem de uns 258 por aí, 258 amperes no máximo, né? Então, vocês podem ver que é uma amperagem muito alta. Aí eu vou fazer uma segunda volta de fio no trafo. Como esse fio é de silicone, ele estava dando um certo trabalho para entrar aí, porque ele encosta no fio que já está enrolado e não acaba não entrando. Aí passando um pouco de detergente eu consegui, né, com muito esforço, digamos assim, empurrar ele lá para o outro lado. E você vê que mesmo com detergente, ainda tive que fazer bastante força e colocar mais um pouco de detergente para que eu conseguisse empurrar o fio completamente até sair lá do outro lado lá. E com o alicate, após ele ter saído do outro lado, eu utilizo o alicate, como vocês vão ver aí agora, para ajudar a terminar de puxar o fio, porque senão eu não conseguiria. Aí com muito esforço eu consegui passar as duas pontas, né, do fio para o outro lado. Aí em seguida aqui eu já passei, né, os fios aí. Eu cortei o vídeo porque senão ia ficar muito longo. E vou medir a amperagem que vai dar agora com duas voltas, né, com duas espiras, digamos assim, de fio no trafo, dentro da carcaça do trafo. Aí eu faço o mesmo procedimento, coloco o alicate amperímetro e, e coloco na faca, fechando um curto, né, para ver qual o máximo de amperes eu consigo. Vocês podem perceber aí que de primeiro eu não consigo, eu fico meio que com medo de queimar os fios e tento de novo, né. Nessa segunda tentativa eu consigo atingir 400 amperes com o trafo. Vocês podem ver que a faca chega empenou, ela chegou a criar uma curva de tão alta que foi a temperatura que ela atingiu. Aí para saber mais ou menos a voltagem, né, que o nosso tráfego estava produzindo, eu peguei um voltímetro, coloquei em escala de corrente alternada e coloquei a ponteira em um dos terminais do tráfego, né, em uma das pontas do nosso tráfego, e a outra pinça do voltímetro do outro lado. Vocês podem ver que quando eu encaixo aí, ó, quer ver? Vai dar mais ou menos não, vai dar 2,8 volts. Vocês podem observar aí. Então você vê que é uma voltagem baixa, né? Mas pela grossura do fio, a amperagem que ela produz é muito alta. Mas é isso aí, pessoal. Vocês já têm uma noção do que deu no nosso experimento. Deixa seu like aí, se gostou, se inscreve. E é isso aí. Falou, tchau, tchau.